O Espírito Santo de Deus, nosso Consolador. Parte 02, dia 3 de maio de 2025. Devo te dar os concílios da Igreja, serão realizados para decidir tudo nos pontos nodosos? Cristo não diz tal coisa. Eu sou o Paracleto infalível, ou professor, e quando eu me for, eu vos enviarei outro mestre. E ele será a pessoa que deve explicar as Escrituras. Ele será o oráculo autoritativo de Deus, que fará todas as trevas coisas leves. Quem desvendará os mistérios? Quem irá distorcer todos os nós da revelação? E deve fazer você entender o que você não poderia descobrir, se não tivesse sido por sua influência. Amados, nenhum homem jamais aprende nada certo, a menos que ele seja ensinado pelo Espírito. Você pode aprender a eleição, e você pode conhecê-la para que você seja condenado por ela, se você não for ensinado sobre o Santo Fantasma. Pois conheço alguns que aprenderam a eleição para a destruição de suas almas. E eles aprenderam de modo que eles disseram que eram dos eleitos, ao passo que eles não tinham nenhuma marca, nenhuma evidência, nenhuma obra do Espírito Santo em suas almas. Existe uma maneira de aprender a verdade no colégio de Satanás. É mantendo-a em licenciosidade. Mas se assim for, será para suas almas como veneno em suas veias e provar sua ruína eterna. Ninguém pode conhecer Jesus Cristo a menos que sejam ensinados por Deus. Não há nenhuma doutrina da Bíblia que possa ser aprendida de forma segura, completa e verdadeira, exceto pela agência do único professor autoritário. Diga-me, não de sistemas de divindade. Não me fale de esquemas de teologia. Não me fale de comentaristas infalíveis ou os médicos mais cultos e arrogantes. Mas diga-me do grande mestre, que nos instruirá os filhos de Deus e nos fará sábios para compreendermos todas as coisas. Ele é o professor. Não importa o que este homem ou aquele outro homem diz. Não descanso na autoridade arrogante de ninguém. Nem você poderia. Você não deve ser levado com a astúcia de homens, nem prestidigitação de palavras. Isto é, o oráculo autorizado, o Espírito Santo descansando no coração de seus filhos. A outra tradução é advogado. Você já pensou em como se pode dizer que o Espírito Santo é um advogado? Você sabe que Jesus Cristo é chamado de maravilhoso, o conselheiro, o Deus poderoso, mas como pode o Espírito Santo pode ser considerado um advogado? Eu suponho que é assim. Ele é um advogado na terra para pleitear contra os inimigos da cruz, como foi que Paulo pôde pleitear habilmente perante Félix e Agripa. Como foi isso? Os apóstolos permaneceram impávidos perante os magistrados e confessaram seu Senhor. Como aconteceu que em todas as vezes os ministros de Deus foram feitos destemidos como leões, e suas frontes são mais firmes que o bronze, seus corações mais duros que o aço, e suas palavras como a linguagem de Deus. Por quê? Foi simplesmente para esta razão, que não foi o homem que implorou, mas foi Deus, o Espírito Santo, pleiteando através dele. Você nunca viu um ministro sincero, com as mãos erguidas e os olhos derramando lágrimas, implorando aos filhos dos homens? Você nunca admirou aquele retrato da mão do velho John Bunyan, uma pessoa séria, com os olhos levantados para o céu, o melhor dos livros em sua mão, a lei da verdade escrita em seus lábios?
o mundo atrás de suas costas, parado como se ele implorava aos homens, e uma coroa de ouro pairando sobre a sua cabeça. Quem deu a esse ministro uma maneira tão abençoada e tão boa matéria? De onde veio sua habilidade? Ele adquiriu na faculdade? Ele aprendeu isso no seminário? Ah, não. Ele aprendeu com o Deus de Jacó. Ele aprendeu com o Espírito Santo, pois o Espírito Santo é o grande conselheiro que nos ensina como advogar sua causa certa. Mas, além disso, o Espírito Santo é o advogado em corações dos homens. Ah, eu conheço homens que rejeitam a doutrina até que o Espírito Santo começou a iluminá-los. Quem são os advogados da verdade? Muitas vezes são muito pobres pleiteantes. Estragamos nossa causa com as palavras que usamos, mas é uma misericórdia que breve está na mão de um advogado especial, que advogará com sucesso e vencerá a oposição do pecador. Você já ouviu falhar uma vez? Irmãos, falo às suas almas, não tem Deus nos velhos tempos. Quem te convenceu do pecado? O santo fantasma? Venha e prove que você era culpado. Embora não ministros poderiam tirá-lo de sua autojustiça. Ele não defendeu a fé de Cristo? A justiça? Ele não se levantou e disse a você que suas obras eram trapos imundos? E quando você ainda se recusou a ouvir sua voz, ele não buscou o tambor do inferno e fazendo soar em seus ouvidos? Você olha através da vista dos anos futuros e vê o trono posto, e os livros abertos, e a espada brandindo, e o inferno queimando, e demônios uivando, e os malditos gritando para sempre. E ele não convenceu você do julgamento por vir? Ele é um poderoso advogado quando ele pleiteia na alma do pecado, da justiça e do julgamento por vir. Bendito advogado, pleiteie meu coração, pleitear com minha consciência. Quando eu pecar, faça a consciência ousada para me contar. Quando eu errar, faça a consciência falar de uma vez. E quando me viro para caminhos tortuosos, então advogue a causa da justiça e mande-me sentar em confusão, sabendo da culpa aos olhos de Deus. Mas há ainda outro sentido em que o Espírito Santo advoga, ou seja, ele defende nossa causa com Jesus Cristo, com gemidos inexprimíveis. Ó minha alma, tu estás prestes a explodir dentro de mim. O meu coração, tu estás cheio de tristeza. A maré quente da minha emoção quase inundaria os canais de minhas veias. Eu desejo falar, mas o próprio desejo acorrenta minha língua. Amém. Tem continuação. Deus seja louvado, hoje e sempre, eternamente. Amém.